Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde falamos dos talentos nacionais e internacionais. Nesta edição estou aqui com o Filipe Melo, um colaborador da ProScout, que também já teve aqui a oportunidade de estar connosco algumas vezes ao longo destes anos que já temos vindo aqui a fazer o programa, e ele vai estar a ajudar-me a fazer o balanço das revelações desta primeira metade da época, da primeira volta da Primeira Liga Portuguesa, Liga Bwin. Filipe, antes de começar, tudo bem? Como é que estás? Tudo bem contigo? Sim, está tudo, obrigado. Obrigado outra vez por me teres aqui no teu espaço, que é sempre muito interessante. Estava aqui a pensar, a última vez acho que fiz foi não sei se foi do Euro Sub-21 na altura, que, que trouxe jogadores muito interessantes e é sempre bom estar aqui a Sim, falar é contigo. verdade. Sim, é capaz de ter sido nessa altura, sim. Já foi há um bocadinho, portanto também é sempre um gosto ter-te aqui, e cada vez que tiveres essa disponibilidade é com todo o gosto que eu te vejo aqui a participar. Bom, então, antes de começarmos com os nomes que trazemos aqui, 10 jovens jogadores que fizeram a nossa lista, queria-te perguntar o que é que tu tens achado desta primeira volta da Liga Portuguesa, se podias aqui deixar um pequeno balanço com a tua visão. Sim, muito resumidamente, o que tenho achado mais interessante é o facto de, à exceção agora nas últimas jornadas com o Sporting a perder alguns pontos, ter havido um desequilíbrio tão grande em termos dos três candidatos ao título para todos os outros. Acho que deve ter sido a primeira volta onde menos pontos se perderam em relação aos três grandes todos juntos, mas ao mesmo tempo acaba por ser quase um contrassenso, porque acho que os três grandes estão a ficar muito mais fortes do que o resto, mas o resto está a ficar muito equilibrado, o que faz jogos que seriam menos chamativos do que um jogo Sporting, por exemplo, com o Guimarães. Um jogo, por exemplo, Gil Vicente Guimarães foi muito bom de se ver, e os jogos assim de equipas mais equilibradas são cada vez jogos melhores, e o que ficou também provado quando houve 72 ou 73 jogos seguidos sempre a haver golos, o que mostra que a qualidade geral do futebol português, no meu ver, está a aumentar, apesar de cada vez um maior desequilíbrio entre os grandes e os outros, que acaba por ser quase um paradoxo, mas que são, quanto a mim, duas observações que tenho tido até agora. Sim, queres aqui deixar a tua surpresa e a tua decepção até agora, em termos de individuais ou coletivos? Individuais, se calhar vamos falando mais enquanto falarmos dos jogadores, mas em termos coletivos, para mim a grande surpresa, e vai-se ver em algum nos jogadores que vamos falar, o Gil Vicente, porque o trabalho que o Ricardo Soares tem vindo a fazer tem sido formidável, já o ano passado, mas este ano então tem sido algo que acho que não muita gente teria à espera. Depois o Estoril acaba por não ser uma surpresa tão grande, porque as pessoas tenham estado mais atentas ao ano passado, que eles fizeram na segunda Liga e na Taça de Portugal. Sinceramente já estava mais ou menos à espera de uma equipa que lutasse pela Europa. Em como de desilusão, não é uma desilusão, mas uma confirmação de um nível baixo, que é a Bessade, quanto a mim. Tem sido provavelmente a equipa que mais me... Eu não estava à espera de muito, para te ser sincero, mas ainda assim o nível é muito nivelado por baixo. Sim, sim, é verdade. Toda a gente apontava como sendo um plantel muito parco em opções para se manterem na Primeira Liga, e está-se a confirmar, exatamente. Sim, agora que se confirmar a venda do Tomás Ribeiro Sim, acaba por ser bom para os cofres, porque talvez consigam ir buscar agora, no que resta deste mercado de janeiro, talvez um ou dois jogadores para o 11 titular, que possa trazer qualidade, mas por outro lado também é uma perda muito grande o Tomás, que era um titular e um dos capitães da equipa, não é? Sim, e por aquele milhão, se calhar para ir buscar um jogador de qualidade parecida a ele para a defesa, gastam perto desse valor, se o quiserem ir buscar, e depois sobra-lhes o resto para tentar melhorar um plantel que, como disseste, houve contratações como a do Sandro, que não fez qualquer sentido, terem o Calu lá a treinar durante meses para nunca depois o inscreverem, são muitas coisas que no final de contas não fazem muito sentido.
Sim, mas no meio desta confusão toda e desta época um pouco mal preparada, se calhar até, têm aparecido alguns destaques e um deles até esteve quase aqui para fazer a lista, quando eu reuni os nomes, que é o Safira, o ponta de lança brasileiro, que tem mostrado qualidade nesta primeira época ao serviço do Belenenses Stade e depois também alguns jovens que têm transitado da equipa de sub-23 e que também já tivemos a oportunidade de falar de alguns deles noutros episódios. Bom, mas então podemos começar aqui a falar dos nomes que nós reunimos. Como falei no início do episódio, são 10. 10 jogadores que trazemos aqui, alguns um bocadinho com mais rodagem de Primeira Liga, mas que apesar de tudo estão a ter a sua época de revelação agora, e muitos outros que são, precisamente a primeira época deles em Portugal, e portanto, obviamente que nesse aspecto serão a época de revelação. Bom, vamos então começar com o Simão Banza, avançado do Famalicão de 96, ele tem 25 anos, ele que chegou por empréstimo do LAN, fez inclusivamente jogos na Liga este ano, portanto um jogador que veio aqui com alguma tarimba de um campeonato do top 5 da Europa e que chegou ao Famalicão e foi chegar, ver e vencer. Ele desde cedo ganhou o lugar na equipa e até o momento tem 18 jogos, 11 golos e 3 assistências. Filipe, o que é que tu queres aqui partilhar sobre o Banza? Quais é que são as características que tu mais aprecias neste jogador? Sim, ele vem este ano e já, inclusive, eu penso que tenha marcado logo também no início da Liga 1, ainda no LAN. Depois é um jogador que, sinceramente, não estava à espera que tivesse um impacto tão forte. É muito agressivo no ataque à bola, é forte fisicamente, é rápido, tem um bom movimento dentro da área. Neste tipo de jogadores eu pergunto-me sempre, e é uma pergunta que faço sempre que fazemos estes programas ou estou a fazer um projeto de scouting, é se numa equipa num nível superior ele iria melhorar, manter o nível ou baixar o nível. O Banza é daqueles jogadores que tem tudo, e pelos números que tu também disseste, está a fazer uma época extraordinária, mas acaba por ser do único nesta lista que não me convence ainda a 100%. Porquê? Porque há momentos em que ele faz coisas que eu não estou à espera, mas depois tem alguns erros que me parece que é muito apressado na tomada de decisão. Vê-se em muitos lances ao longo desta primeira metade da época, em que ele arranja bem o posicionamento dentro da área e consegue se movimentar dentro da área, mas depois quando tem a bola ou o primeiro toque é bom, mas depois tem um defesa à frente e ele não tem o discernimento ou a calma para tentar tirar o defesa de frente para arranjar um melhor ângulo de remate. Penso que será, a meu ver, a área em que tem que melhorar mais, porque muitas vezes tenta receber, rematar sem olhar mesmo para onde está a baliza, e esse é o aspecto que a meu ver tem que trabalhar melhor, porque depois, como já disse, o movimentário é forte, também parece bem a atacar cruzamentos. Tem movimentos mesmo em cantos em que o movimento dele, mesmo que a bola não vai para lá, ele entende bem como é que os defesas se movimentam, e isso é muito, muito interessante. Mas depois há coisas mais básicas que parece que falta ali, porventura por trabalho não tão bem feito na formação. Depois é ver se o Famalicão vai conseguir manter para o ano. Acho que é daqueles jogadores que mais um ano em Portugal ia jogar mais regularmente era muito importante, porque o ano passado ele está no Lance, que é uma das equipas revelações da Liga na época passada, mas jogou entre titular e vindo do banco, não era um titular a 100%, mas por isso, sinceramente, se me disseres se o via numa equipa Braga ou top 3 em Portugal, acho que iria ter muita dificuldade em se adaptar rápido, por isso mesmo, por essa falta de discernimento no último momento. Sim, e estando no LAN também a concorrência era de peso, não é? Que também tem sido uma equipa que tem formado muitos jogadores e ali na zona do ataque. Estão aqui a lembrar do Calimoendo, que é um jogador que também é muito interessante e que tem sido o titular a ponta de lança, portanto também acho que foi uma opção muito, muito interessante ele ter vindo para Portugal também para ganhar esse seu espaço, e estou também curioso para tentar perceber se o Famalicão, eu não sei qual será o seu valor de mercado, mas será curioso para perceber se o Famalicão vai ter as condições financeiras para o manter. Eu acho que é um jogador que já mostrou que poderá ser muito importante neste Famalicão, que tem passado por um período já desde da época passada, depois de ter sido a grande revelação de 2019-2020, está a ter um período aqui um bocadinho
mais de altos e baixos e que tem tido alguma falta de consistência nos resultados, e será sempre bom manter aqui uma linha de continuidade entre os jogadores mais valiosos do seu plantel. Sim, acaba por ser, tiveram, depois de uma primeira época em que correu tudo muito bem, a trazer muitos jogadores e a potenciá-los, e como o Tony Martínez e o Pedro Gonçalves, depois na segunda época tentaram fazer a mesma coisa que não correu tão bem, e acho que é um clube que tem que encontrar que, ok, obviamente tem a ligação dos investidores com um dos donos do Atlético Madrid, por isso é obviamente uma maneira de mostrar aos jogadores que podem valer muito dinheiro no futuro, mas têm que encontrar um balanço mais fácil de gerir, porque senão vai ser sempre uma equipa que pode fazer muito bem porque acertam em todos os jogadores que vêm, como o Banza este ano, ou pode ser como o ano passado, em que não acertam bem e podem passar por maus momentos. Sim, sendo uma equipa que até há bem pouco tempo o seu próprio programa e plano de formação não era assim ainda muito bem desenvolvido e bem delineado, vai ser uma equipa que estará aqui num período de estabilização e poderá também a formação ser uma boa maneira de colmatar alguma falta de qualidade ou algumas ausências que existam no plantel principal, e portanto é um projeto que, apesar de estar aqui com altos e baixos nestas últimas 2 temporadas, acaba por ser um dos projetos que eu mais aprecio de acompanhar cá em Portugal. Portanto, vamos ver o que é que o futuro trará para o Banza e para o Famalicão. Avançando agora para a tua escolha como clube de revelação desta primeira volta, o Gil Vicente, e trazemos aqui o primeiro de 2 jogadores na nossa lista. Este é avançado, Fran Navarro, 23 anos, nascido em 98, e que também, a par do Banza, tem-se mostrado aqui como um grande goleador em terras nacionais. Ele que veio do Valência B, chegou cá a Portugal no início da época, 21 jogos, 11 golos neste Gil Vicente, de grande qualidade. Filipe, diz-nos então o que é que tu gostas de ver aqui no Fran Navarro, e fala-nos aqui um bocadinho da tua opinião sobre ele. É um jogador que gosto bastante, também tive a oportunidade de escrever sobre ele e enche-me muitas medidas. Veio um bocadinho naquela onda que agora está a aparecer de jovens avançados espanhóis que depois não terem uma verdadeira oportunidade em Espanha, na primeira divisão, acabam para vir para Portugal, como se nos lembrarmos o Tony Martínez, no Famalicão, como já falámos, o Abel Ruiz, o ano passado também no Tondela, o Mário Gonzalez, e agora o Fran Navarro. Sinceramente, de todos é o que até agora mais gostei de ver, por pequenos exemplos que me fazem ver que ali, na minha perspectiva, está algo muito, muito bom. Primeiro porque dos 11 gols que ele tem na primeira divisão, só 2 é que não foram ao primeiro toque. O que é um dado, parece simples, mas mostra que tem que ter um grande posicionamento dentro da área, tem que ter um grande entendimento de como é que o corpo tem que estar em relação à bola e à baliza, porque não precisa daquele primeiro toque para receber ou para orientar, para depois finalizar. Pelo este entendimento de jogo também pode jogar a vir a baixar e apoiar os médios se é preciso, pode bem ir buscar na profundidade porque tem velocidade para isso. Obviamente que está numa equipa que o ajuda a potencializar estas qualidades, por isso é que tem vários jogadores nesta lista, um meio campo muito sólido, com depois também 2 extremos que são muito inteligentes na forma como atacam o espaço e como depois definem bem, tanto Samuel Lino como o Murilho. Por isso também está numa equipa que o ajuda, mas tem uma desmarcação num timing perfeito. Por exemplo, os 2 exemplos dos 2 gols que ele marca contra o Guimarães há 2 semanas, salvo erro, são exemplos fantásticos disso, do movimento perfeito, da relação bola a sair do pé do companheiro para entendimento de onde está a linha, para fazer depois o movimento nas costas. Quando as bolas estão em zonas de cruzamento, o movimento dele é sempre naquele ângulo morto do central, em que o central não pode olhar somente para ele porque tem que dar atenção à bola, não pode estar muito aberto, e ele entende bem estes pequenos pormenores que, quanto a mim, mostram-me que é um avançado que pode, sinceramente, obviamente que o Gil está em quinto lugar no campeonato, está a fazer um campeonato extraordinário, mas numa época mais normal do Gil, penso que tem qualidade para estar num nível superior, e ainda para mais agora com o passo a ser totalmente do Gil Vicente. Penso que tanto ele e o Samuel Lino podem ser as vendas mais rentáveis de sempre da história do Clube de Barcelos.
porque sinceramente parece-me, por exemplo, comparando com o Mário Gonzalez, que a mim é mais jogador o Fran Navarro do que o Mário Gonzalez era o ano passado no Tondela. Sim, é um jogador que realmente tem surpreendido aqui tudo e todos. Quem tem acompanhado o Gil Vicente não pode negar a sua qualidade. Acho que é um jogador aqui de futuro, também ainda bastante novo, a ter aqui a oportunidade de se estrear numa Primeira Liga pelo Gil Vicente, e acho que é um jogador que tem que estar no nosso radar mesmo para talvez no fim da época poderá dar que falar uma possível transferência para outro patamar, como tu acabaste por também falar na tua intervenção. Mais alguma nota sobre o Fran Navarro? Podemos avançar para outros jogadores? Sim, podemos avançar. Ok, então vamos, 3 avançados, fazer aqui a trick de avançados, e agora vamos subir um bocadinho até Braga. Vitinha, 21 anos, nascido em 2000, um jogador que também já tivemos a oportunidade de falar na última edição do podcast. Também aconselho aqui quem está a ouvir para ouvir também a intervenção do nosso colega Rodrigo Carvalho sobre este jogador no episódio anterior. Na altura, o grande destaque do Rodrigo foi para a sua condição física, a sua força física e a sua capacidade de jogar dentro da área. Filipe, pergunto se tu partilhas da opinião do Rodrigo, se achas que são essas as suas principais características, e depois deixares aqui também um pequeno resumo da tua opinião sobre ele. Sim, e é muito interessante porque é daqueles jogadores, por ser tão forte fisicamente, que a ver os jogos tens não sei se te acontece contigo, mas comigo acontece muito, a ver como é que o jogador se movimenta, por exemplo, num caso mais físico, num corpo a corpo, e o nível de impulsão e de agressividade, tens na tua cabeça mais ou menos quanto é que mede, não sei se fazes isso, mas automaticamente faço isso, e depois quando vou ver, às vezes fico surpreendido, e o caso dele é um desses casos, porque na minha cabeça, por ser tão fisicamente forte, tinha na minha cabeça por alguma razão que era bem maior do que na realidade é, mas por ser um jogador tão forte dá essa percepção. Depois Sim, é verdade. Ele parece ter 1,85 m ou 1,86 m e acho que nem ao 1,80 m chega. Sim, é muito interessante por isso, engraçado, sim, e é pela componente física que ele mete no jogo, é isso mesmo, é verdade. Sim, e depois há jogadores também acontece o oposto, que parecem sim. muito mais fracos e depois acabam por ser bastante altos. Mas depois é daqueles jogadores para um ponto de lança mais conhecido português, é daqueles que aparece de vez em quando, não é muito normal aparecer. E depois a história dele também de chegar só ao Braga já como sub-17, porque antes jogava num clube muito mais de nível inferior. Distrital. Sim, o que também por aí não é algo muito comum. E depois pelo nível de em 4 anos de chegar a Braga e de chegar agora à equipa principal e ter, por exemplo, sido titular agora no último jogo, mostra a grande evolução que tem a ter. Também ajuda o facto de haver esta, quanto a mim, mudança de paradigma do Braga, depois da época não estar a correr muito bem. Parece-me óbvio que estão a apostar muito mais em jogadores da equipa B de sub-23, e o Vitinha está a aproveitar esse espaço. Também está a aproveitar o facto do Abel Ruiz e do Mário Gonzalez estarem os dois a ter performances abaixo do que era expectável, mas é um jogador, sim, é um jogador muito completo. Também pode jogar tanto em apoio como também tem velocidade suficiente, tentar explorar as costas. Obviamente tem que melhorar algumas coisas. Penso que a primeira parte contra o Coates no jogo com o Sporting viu-se que num central que seja também forte, ele por vezes, por saber da sua componente física, dá-se muito essa marcação, porque a maior parte das vezes consegue ganhar essa bola e jogar com os médios, com defesa central mais forte teve mais dificuldades, vai ter que aprender a fazer outros movimentos nesse caso, mas sim, em algumas coisas faz-me lembrar muito quando, por exemplo, o André Silva apareceu. O Vitinha não parece que seja assim tão rápido, mas pelos números que também está a ter este ano, e por sinceramente, se for uma aposta continuada e que me parece que tem tudo para ser, penso que pode chegar ainda a níveis mais altos. Sim, é exato, e é um jogador também para até entrar numa potencial renovação da seleção. Ele já foi chamado à seleção de sub-21, mas numa potencial lesão de alguém das opções para ponta de lança, não sei se não será também um jogador já com algum cartel, digamos assim, para
para poder entrar nessas contas. Não sei se tu achas que possa ser esse o caso. É só, sim, pelas características diferentes que tem de outros jogadores que temos para a mesma posição. Porque realmente, se pensares em outros avançados que tenham esta capacidade de serem fortes fisicamente, consigam baixar e jogar de costas para a baliza, mas que também tenham velocidade suficiente e entendimento do jogo para entenderem quando é que precisam de ir buscar na profundidade, não há muitos. Nós ou somos muito fortes com a bola no pé e para cima de 1 para 1, ou então não temos assim muita gente com estas características, por isso sim, pode vir a ser uma opção. E tu falaste até no próprio André Silva, por exemplo, uma lesão ou alguma suspensão que aconteça do André Silva, poderia ser um jogador com talvez um perfil semelhante a poder ser o substituto dele, não é? Sim. Nessa perspectiva. Vamos então avançar mais um nome, André Franco, número 10 do Estoril, também bastante novo, 23 anos, da geração de 98, ele que também pode fazer ali várias posições no ataque e que tem sido, sem dúvida alguma, uma das maiores revelações desta Liga B-Win 21-22. Ele esta temporada pelo Estoril conta com 23 jogos, 8 golos e 4 assistências, alguns dos golos são por penalti, que ele é o marcador designado dos penaltis da equipa de Estoril, e tem-se falado até recentemente de um possível interesse do Sporting, o clube que o formou. Portanto, ele teve muitos anos no Sporting, passou também pelo Belenenses e depois acabou por ir para o Estoril, para o escalão de sub-23, acho que logo no primeiro ano em que começou a haver a Liga Revelação, e que agora o Sporting poderá ver aqui a oportunidade de trazer um jogador da casa para reforçar o plantel, como talvez ali a jogar numa posição, por exemplo, do Sarabia, ou até do Pote ali nas linhas, talvez, ou mesmo até no meio campo. Acho que é um jogador bastante versátil e que também já deu para perceber que poderia encaixar ali numa dessas posições no Sporting. Filipe, então eu queria saber a tua opinião do André Franco e depois se puderes também deixar aqui a tua opinião deste possível reforço para o Sporting, se acharias que seria uma opção boa para as duas partes. Sim, roubaste-me aqui logo um dos meus pontos, porque tinha aqui que era fazer de Pedro Gonçalves, porque pelas características que tem, começando logo por aí, parece-me que é sem sombra de dúvidas um jogador que pode fazer muito bem isso, porque tem capacidade técnica de aguentar a bola, tem uma capacidade de drible acima da média, consegue resolver bem em espaços curtos. Vê-se muitas vezes no Estoril conseguir receber a bola mesmo sob pressão dos médios adversários e ainda ter o discernimento de tomar a melhor opção. Sinceramente, no meu ponto de vista, se tirarmos os jogadores dos três grandes, para mim é o grande jogador do campeonato até este momento. Depois também tem algo muito interessante, que já está a ter mais protagonismo nesta primeira liga do que teve o ano passado na segunda. Obviamente que o ano passado também no Estoril tinha o Miguel Crespo, que lhe tirava um bocadinho o lugar, apesar de serem de posições diferentes, e o Estoril está a jogar de maneira um bocadinho diferente do que fazia o ano passado, mas é também bastante interessante, um jogador que está a jogar mais e melhor na primeira divisão do que jogou na segunda. Depois também tem obviamente capacidades de finalização, e depois é pensar qual é a melhor posição para ele, e tu vês que ele pode jogar obviamente como 10, atrás de um ponta, num 4-4-2 pode jogar ao lado também de um ponta de lança por essa capacidade de finalização que tem. Num esquema de que o Sporting, porque o exemplo tão específico do Sporting, porque tendo um avançado e ter o Sarabia e o Pedro Gonçalves, que não são na realidade extremos, jogam muito por dentro, ele tem essa capacidade, tem a capacidade de receber sob pressão, virar e resolver tanto com uma diagonal, com passe, porque tem uma boa qualidade de passe, tem uma capacidade, se houver 1 para 1 também tem capacidade de resolver, depois tem uma facilidade de remate também muito, não tão parecido ao Pote, porque o Pote é um bocadinho mais especial nesse aspecto, mas também tem uma boa capacidade de finalização. Por isso é um jogador tão completo que provavelmente se o Sporting agora gastar dinheiro aí buscá-lo, irá se arrepender, porque não se arrepender por comprá-lo, mas arrepender-se mais pelo facto de ter deixado de sair há uns anos. Sim, é a questão mesmo para as contas da UEFA, não é? Dá sempre jeito de ter jogadores formados em casa, e ainda era juntar o útil ao agradável e ser mesmo uma contratação muito boa. Não sei se seria já neste mercado de janeiro, até porque já estamos mesmo muito próximo do fim, mas por exemplo, numa perspectiva de
do Sarabia sair, não é? Depois do empréstimo acabar, poderia ser um jogador que poderia entrar nas contas para substituir, em termos, se calhar, estavas a falar do Pote, mas poderiam até jogar em simultâneo, não é? O Pote e o André Franco, um bocadinho como fazem o Sarabia e o Pote hoje em dia. Sim, sinceramente, estamos a falar mais no aspecto do Sporting, parece-me que obviamente também se fala do interesse no Edwards, parece-me Edwards mais Sarabia e André Franco mais Pote, porque sinceramente, porque o André Franco acho que se pode juntar mais a fazer terceiro médio, como por vezes o Pedro Gonçalves faz, do que o Sarabia o faz. Por isso parecem-me ser jogadores mais parecidos nesse aspecto do que ele e o Sarabia. Porque acho que também na maneira como o Mourinho quer jogar, acho que ter André Gonçalves, estou a confundir agora os dois. Sim, André Franco. Pedro Gonçalves e André Franco, os dois na mesma equipa, acho que lhe tirava, e ainda para um jogador como o Paulinho, como avançado, tirava-lhe um bocadinho de um dos jogadores, pensar bem em ir buscar também nas costas e receber mais encostado à linha, para depois derivar para dentro. O Pedro Gonçalves gosta de jogar mais por dentro, para se juntar mais aos médios, baixar a fazer terceiro médio, e eles os dois juntos penso que poderiam às vezes fazer movimentos muito parecidos um com o outro. Mas sim, é uma alternativa. Sinceramente, acho que agora não irá acontecer nada, até porque acho que ele está bem no Estoril e acho que o projeto de Estoril está forte. Também o Bruno Pinheiro não sair, acho que também ajuda a ficar lá e a tentarem chegar à Europa. Mas no verão penso que sim. E se não for o Sporting, será o Benfica ou o Porto, porque a qualidade está lá. Sim, é um jogador que acho que é bom ainda ficar no Estoril, não é? Durante mais meia época e ter muitos minutos e ter a possibilidade de errar e aprender, e depois estabelecer-se então num grande, na época a seguir. Sim. Concordo perfeitamente. É preciso continuar a jogar, porque agora Exatamente. parar poderia. Porque a verdade é que tem sido estes 6 meses muito bons, mas o ano passado não era, como falámos anteriormente, não era titular a 100% no Estoril e jogava na segunda liga, por isso é manter este nível de consistência. Exatamente. Vamos então avançar, mais um nome, Zé Carlos, lateral direito do Gil Vicente, por empréstimo do Braga. Um jogador que chegou a fazer 10 jogos também na equipa do Braga no ano passado, mas que foi ganhar rodagem no Gil Vicente. O Braga que até tem tido algumas dificuldades a arranjar ali alguém a ter rendimento consistente na direita. O Ian Couto tem mostrado também bastante qualidade, mas tem também sido um jogador com algumas lesões. O Fabiano também é um jogador que fisicamente é muito forte, mas talvez não seja o consistentemente as suas exibições talvez não sejam o consistente suficiente para ser um titular habitual, e está aqui o Zé Carlos emprestado ao Gil Vicente e talvez dava jeito já ao Braga, ainda por cima naquela ótica que tu falaste há bocadinho, como estando numa fase de aposta em jovens talentos que têm nos quadros. Bom, mas estando ele no Gil Vicente, vamos falar do contexto atual dele, e era também por aí que eu te queria perguntar, que era como é que tu vês o Zé Carlos neste modelo do Ricardo Soares, e depois deixas aqui em duas ou três notas as suas principais características. Sim, ele funciona muito bem na equipa do Gil Vicente, por ser um lateral direito, mas que ultimamente e no futebol mais moderno os laterais direitos são pensados mais como é que atacas e depois logo se vê como é que defendes. O Zé Carlos parece-me ser o oposto disso. É um jogador muito forte defensivamente, muito competente, também por ter um jogador à frente dele no Gil como o Murilho, que se pega muito na linha. E o Zé Carlos deixa-lhe esse espaço, é um jogador muito mais quando a bola chega na frente de apoio e de manter posse do que fazer muitos movimentos de ruptura. Quando o Gil Vicente sai a jogar também gosta de dar uma boa consistência para como hipótese de sair. Depois com bola e em zonas mais adiantadas é muito forte no cruzamento, tem uma boa capacidade de decisão no último terço, mas sinceramente o que mais gosto dele é o equilíbrio que dá na construção e a competência defensiva. Depois tem
pela passagem dele desde Leixões, Lessa, do Braga o ano passado, é um jogador com muita determinação, muito forte de saber os objetivos que quer e onde vai chegar. Tem uma história também parecida ao Vitinha no facto de não ter feito formação de 3 grandes até chegar ao Braga o ano passado. Depois, não sei se concordas comigo, mas é um daqueles jogadores, e acho que por isso que não ficou no Braga, que no esquema do Braga, tanto Fabiano e Ancoto, se pensar, são jogadores muito mais ofensivos do que o Zé Carlos, e o Zé Carlos, se ficasse em Braga, e acho que sinceramente tinha qualidade para isso, poderia fazer muito melhor, e acho que pode ser uma solução se o Carvalhal, não sei se fica em Braga, mas se for para um clube que joga com 3 centrais, pode fazer, para mim, na minha perspectiva, bem um central do lado direito também num sistema A3. E para mim são as características que ele mais determinante tem, e que por isso é que vai ser interessante ver no próximo ano, quando voltar a Braga, se é para ser lateral e para fazer carreira à lateral, ou se é para ser terceiro central. Sim, é verdade. Por acaso ainda não tinha pensado nesses termos, mas não é uma proposição que eu não descartaria, é verdade, sim. É uma perspectiva interessante e só o tempo dirá o que vai acontecer. Portanto, também é um jogador que, para mantermos aqui debaixo do olho e para acompanharmos a sua evolução, e certamente será um jogador de qualidade para o futuro, seja no Braga ou não. Vamos agora para o Petar Musa, um jogador que acabou de fazer uma grande exibição contra o Benfica na meia-final da Taça da Liga. E que também é um jogador que está a fazer a sua primeira época na nossa Liga BWIN. Estamos a falar de um jogador que inclusivamente jogou Bundesliga no ano passado, no Union Berlin. Portanto, um jogador com algum peso e já alguma experiência, apesar de só ter 23 anos. Ele está por empréstimo do Slavia de Praga e esta temporada, ao serviço do Boa Vista, tem 19 jogos, 6 golos e uma assistência. Também tem sido um jovem que eu tenho gostado muito de ver neste campeonato. Acho que tem sido uma das principais revelações e certamente um dos meus jogadores preferidos fora dos grandes 4 clubes, vamos lhe chamar assim. E portanto é um jogador que também tem aqui umas características muito interessantes, até para dar um passo para um patamar superior mesmo dentro da nossa liga. Não sei se tu concordas com essa visão e depois também deixares aqui um breve resumo daquilo que tu mais gostas de ver no seu estilo de jogo. Sim, concordo a 100%. Por acaso dos jogadores que vieram para Portugal no início do ano, era daqueles por ter passado por vários clubes nos últimos tempos e até pelo Slavia não ter sido um titular ou ter tido um sucesso absoluto, que fiquei um bocadinho apreensivo se não vinha para o Boa Vista, para se corresse bem corria, se não corresse pronto, voltava. E por isso fiquei bastante surpreendido pelo bom performance que tem tido. Como características, as que mais gosto, obviamente, pela altura que tem, o jogo aéreo é muito forte nesse aspecto, mas depois tem coisas do jogador também, porque é daqueles jogadores, e se voltarmos ao Banza anteriormente, naquela perspectiva de num clube maior com mais bola, melhora, piora ou fica igual? Sinceramente, num clube em que jogue mais subido no terreno, acho que tem tudo para melhorar, porque o movimento, se prestarmos atenção ao movimento individual dele, quando as bolas estão em situações de cruzamento, vem sempre não começa já no meio dos centrais, vem sempre de uma zona entre central, lateral, do lado oposto da bola, para tentar depois atacar o espaço à frente do central, mais longe da bola, o segundo central, no momento certo. Isso demonstra entendimento do seu próprio movimento, que se pensarmos, por exemplo, um jogador como o Paulinho não tem. Depois, apesar da altura, também é bastante ágil. Dentro da área consegue arranjar movimento e espaço para um remate, e viu-se, pegaste no jogo agora com o Benfica, viu-se no exemplo já perto do meio da segunda parte, em que ele não tem muito espaço, recebe, remata, dá um ressalto e uma boa defesa do Vlaco Dimos, mas por causa desse movimento, desse discernimento de receber e ter uma noção exata onde é que a baliza está, onde é que o guarda-redes está. Por isso, sinceramente, se o visse numa equipa, e sinceramente depende, obviamente, do que o Boa Vista quer fazer com ele, mas numa equipa que lhe permita, esteja um Gorré, por exemplo, mais em campo, em que lhe permita situações de cruzamento mais regularmente, vai muito provavelmente conseguir marcar ainda mais golos. Porque a verdade é que eu acho que, e deves ter os dados aí à tua frente,
Eu acho que a época em que ele marca mais são 7 gols, este ano já vai com 6, por isso é muito provável que bata a melhor marca que tem. E por isso, por estar num futebol agora bem diferente do futebol checo, em que lhe permita haver mais situações de cruzamento e que aí uma equipa, se jogar para ele, vai jogar melhor. E depois, infelizmente, a lesão do Yosufa tira um bocadinho isto, porque gostava também de ver muito o Peter Musa e o Yosufa na frente de ataque do Boa Vista, porque o Yosufa também é um jogador que já está em Portugal há mais alguns anos, mas que também gosto bastante de ver. Sim, e tem estado também na CAN agora, não é? Portanto, aliás, ele lesionou-se e não foi à CAN por causa disso, não é? Mas era um jogador que também, caso não tivesse lesionado, tinha ido à CAN e também estava aí a desfalcar a seleção. A seleção não, o Boa Vista. Só para completar aqui, porque eu acho que não referi esse dado, o Boa Vista tem a opção de compra, portanto até poderia ser um jogador numa perspectiva de comprar e vender logo a seguir. Acho que o Boa Vista poderia ter aqui uma boa oportunidade de negócio. E estamos a falar também de um jogador que foi internacional pelas camadas jovens da Croácia, tendo inclusivamente feito Euro Sub-21. Portanto, é um jogador que, mesmo dentro do seu próprio país, é visto com bons olhos e será um jogador que, tendo minutos regulares num bom clube de uma primeira liga, poderá eventualmente também ser chamada à própria seleção croata, que tem tido também aqui um percurso e um processo um percurso um bocadinho mais abaixo do normal, depois de ter feito um grande europeu, um grande mundial 2018, mas os jogadores têm sofrido algum envelhecimento, Sim, essa falta geração aqui, está a chegar ao fim. sim, falta aqui um rejuvenescer dessa geração croata e o Musa, quem sabe, poderá ser parte dessa nova geração Sim, croata. é daqueles jogadores que tu olhas para a equipa do Boa Vista e pensas imediatamente em 2, 3 jogadores, não é? O Gustavo Sauer também Sim, muito acima da média. sim. O E tu Amash pensas, também, acho que é um lateral sim, Hamas de grande também, e qualidade. pensas como é que eu posso fazer esta equipa, e acho que é por isso que o Petit está a ter sucesso, a verdade é essa. Como é que eu posso pôr esta equipa a render o máximo que dá e a olhar para textos, para mim, Peter Musa, Sauer e Hamas, e como é que os posso potencializar ao máximo. E no caso do Musa é tentar fazer jogar mais por fora e criar oportunidades em que a bola vá para a área, porque o movimento dele depois dentro, tanto num cruzamento mais alto ou mesmo mais baixo, porque esse movimento é muito bom, vai ter oportunidades. Sim, sim, ainda agora no jogo com o Benfica, tu falaste há bocadinho do lance em que ele num espaço curto roda e remata, e ele tem um lance muito bom também no jogo aéreo, em que está entre o Weigl e o Vertonghen, salvo erro, e há um cruzamento vindo da esquerda, que eu não consigo precisar o jogador agora de cabeça, mas ele ganha no meio dos dois e faz um cabeceamento em balão, em chapéu, que quase dava golo, e o Vlaco Dimos acabou por fazer uma defesa também de grande qualidade para negar o golo ao Musa. Sim, é daqueles jogadores que deve ficar frustrado, e às vezes acontece. Eu por acaso gosto do Gorré, que veio do Nacional para o Boa Vista, mas por vezes acho que ele pensa mais nele do que em vez de pensar na equipa, e por acaso no jogo com o Benfica pensou na equipa, e por isso é que o Musa acabou por ter essas oportunidades, que é daqueles jogadores porque entende o movimento de ataque certo, mas como muitas vezes os extremos mais atuais vão para fora e depois puxam para dentro para tentar rematar, queimam-lhe esse movimento, porque estás à espera, quando chega à zona de cruzamento, de fazer esse ataque, e já estás a antecipar ao central, e assim que puxa para dentro o teu movimento acaba, porque agora vais ter que vir de trás e o central já te viu a fazer o movimento Exato. todo. Por isso tem que ser, é daqueles jogadores que tens que pôr, isto é como nós vamos atacar, a ideia é esta, e tentar potencializá-lo ao máximo. Exatamente. Acho que num sistema que consiga potenciar as suas qualidades, acho que poderá ser um jogador para marcar muitos golos, pela sua qualidade na finalização. Vamos passar para o Chiquinho, jogador que também estava no Estoril, mas devido às suas grandes exibições ganhou o prémio de ir para o Wolverhampton, que é um passo na carreira enorme, ir para uma Premier League aos 21 anos.
um jogador que tem, quem também nos acompanha há algum tempo, já certamente ouviu as nossas análises ao Chiquinho na altura durante a Liga Revelação, que nós cobrimos no ano passado e há 2 anos também, em que ele foi, sem dúvida alguma, um dos melhores jogadores a atuar na Liga Revelação. Faz segunda liga no ano passado, 16 jogos, 1 golo e 1 assistência, e tal como o André Franco, quando subiu à primeira liga foi quando ainda aumentou a sua qualidade e fez ainda 20 jogos pelo Estoril, em meia época, 4 golos e 2 assistências. Filipe, pergunta então o que é que tu gostas de ver no Chiquinho e depois também fazeres aqui um bocadinho do que poderá ser, fazeres o balanço do que foi esta primeira metade da época no Estoril e o que é que podemos esperar que ele venha a fazer no Wolverhampton agora num futuro próximo. Sim, o Chiquinho tem uma qualidade que eu gosto, que é, desculpa a expressão, mas é o não quer saber. O que é, ele quando está dentro de campo e tem a bola, não interessa quem tem à frente, que o primeiro pensamento, se há oportunidade, se há 1 para 1, é ir para cima. Pode ser o Zé Carlos, como pode ser o Cafu, para mim, na cabeça dele é-lhe igual, porque tem tanta confiança na sua capacidade técnica que vai para cima. Pois é um jogador que joga também com os 2 pés muito bem, pode jogar tanto na esquerda como pela direita, pode melhorar ao nível da finalização, por vezes leva a capacidade técnica e o capacidade de drible demasiado longe, e isso lhe faz perder algum espaço e tempo, mas é um jogador obviamente que vê jogar e percebes porque é que o Wolverhampton vem buscá-lo também por um preço muito, muito razoável, até porque assim que ele entrar no campo para fazer um jogo na Liga Inglesa, valoriza logo 3 ou 4 vezes, só por jogar, obviamente, por ser a liga mais competitiva do mundo. Já fez um jogo no Sub-23, não sei até que ponto será mais essa a ideia de jogar mais Sub-23 do que equipa A. Também não sei bem qual é a ideia, se para jogar na equipa A, aonde é que o Bruno Lage poderia jogar. Obviamente que se fala muito do Adama Traoré sair do Wolverhampton e ir para o Tottenham, não sei se ele tenta ser um jogador mais parecido ao Adama. Depois eu não quero que aconteça o mesmo. Havia um jogador que o ano passado sai do Equador para ir para o Brighton na Inglaterra, que era o Moisés Caicedo, que eu gostava bastante e ainda gosto bastante, e não queria que fosse na mesma onda, porque ele vai para lá 6 meses, joga pouco ou joga sub-23 e depois este ano foi emprestado para um clube belga. E sinceramente acho que na mesma ideia que tivemos do André Franco, do importante era manter a jogar e manter um bom ritmo e continuar a evoluir, porque como disseste, é muito parecido ao André Franco no facto do ano passado, segunda liga, não ter jogado tanto como estava a jogar este ano em primeira liga, e manter essa continuidade era muito importante. Por isso, vamos ver. Estou um bocadinho apreensivo, somente se o Adama Traoré não sai, custa-me a ver onde é que o Chiquinho vai entrar por causa das opções, não é? Não vai tirar lugar ao Raul Jiménez, obviamente depois tens Podense, Trincão, tens o jovem... O Wang, que também chegou no início da temporada. O Pedro Neto, que vem de lesão e que deve ser talvez o jogador com mais qualidade naquela frente de ataque. E ainda há o Podense, Fábio Silva. Sim, a gente ali para a frente não falta, por isso, sinceramente, obviamente que é daquelas oportunidades que o jogador nunca vai dizer que não, mas a pensar a um nível médio e longo prazo na carreira, não sei a 100% se esta seria a melhor opção. Sim, é uma questão de esperar para ver, não é? Porque agora talvez faça inicialmente jogos na Liga, na Premier League 2, não é? Que é a Liga Sub-23 deles. Mas não podemos esquecer que o treinador é o Bruno Lage, que é uma pessoa que já mostrou que não tem medo nenhum de apostar em jovens com qualidade. Ainda há pouco tempo ele foi repescar o Totti Gomes. Sim. Que também é da formação de Estoril e que também foi colega de equipa na Liga Revelação, precisamente do Chiquinho há 2 épocas atrás, e que estava no Grasshopper, salvo erro, ou no Zurique, numa equipa da Primeira Liga da Suíça, e agora chegou e já está a fazer jogos a titular. E já agora também deixo a sugestão, porque muito em breve vamos lançar um artigo sobre o Totti Gomes no nosso site, para quem quiser também ter essa leitura. Mas, portanto, há aqui esta expectativa. O Bruno Lage, à partida, será um treinador que facilitará essa transição e terá um contexto aqui positivo com alguém que gosta de apostar em jovens.
é uma questão de esperarmos para ver. Sim, sinceramente, isso também é verdade, né? Se houvesse um treinador para recebê-lo, ser o Bruno Lage, um treinador que obviamente o conhece, é melhor, mas vamos ver, ainda é cedo, sinceramente não estou, não pela qualidade do jogador, mas pela qualidade da envolvência que tem e normalmente quanto tempo demora um jogador que vem de Portugal a adaptar-se à Liga Inglesa, principalmente extremos. Pode ser que ainda não seja este ano ou mesmo o próximo ano a vermos o Chiquinho a jogar regularmente. Sim. Vamos para mais um jogador. Eu há bocado enganei-me e disse que eram 2 jogadores do Gil Vicente, mas são 3. Este é o terceiro, Kanya Fujimoto, jogador de 99, japonês. É a segunda época ao serviço do Gil Vicente. Também é a segunda época que ele está emprestado pelo Tokyo Verdy. É um jogador que também tem passado por seleções jovens do Japão. Ele fez o Campeonato do Mundo Sub-20 em 2019 e que depois de uma época 2021 em que ele até jogou muito em minutos, mas a sua consistência nas exibições ainda não era assim de grande relevância. Ele esta época tem mostrado a sua qualidade e deu aqui um passo em frente na sua qualidade exibicional. Portanto, Filipe, eu sei que na altura quando reunimos os nomes, tu quiseste adicionar o Fujimoto e foi uma das tuas sugestões e queria perceber o porquê e depois deixares aqui a tua opinião sobre o que é que tu mais gostas de ver no seu estilo de jogo. Sim, tive que adicionar porque só também para ter uma desculpa para falar do meio campo do Gil Vicente, porque Fujimoto, Pedrinho e Vítor Carvalho estão a fazer uma época acima do normal. E depois referiste muito bem que é a segunda época dele. Ele ano passado faz muitos jogos e teve um momento alto quando marca até, inclusive, contra o Sporting. Mas ele ano passado jogava mais escondido pela direita a vir para dentro, e o que não é a melhor posição para ele. Este ano joga como um terceiro elemento no meio campo, em claramente pela qualidade de passe, pela visão de jogo, gosta de jogar naquele meio espaço à frente, usar o espaço livre que o Fran Navarro deixa, e por Mourinho começar tão encostado à direita, dar-lhe aquele espaço de receber, e que muitas vezes o segundo médio centro da equipa adversária não sabe se vai com ele e deixa espaço para dentro e o Fran Navarro pode baixar e jogar, ou se fica por dentro para queimar a linha para o Fran Navarro. O Fujimoto recebe e muitas vezes já aberto para receber e virar de frente e jogar com um dos apoios frontais do Navarro. Por isso parece haver essa dúvida, e por o Gil Vicente ser uma equipa tão bem oleada, tão bem trabalhada, que entra sempre para dentro de campo com uma ideia exata de para onde quer levar o jogo, levaram a que este ano, estes primeiros 6 meses do ano, levem Fujimoto a outro nível. Como já disse, tecnicamente é muito evoluído, é um jogador que pode também jogar, como já disse, a partir do lado direito, mas numa equipa que tenha mais bola e que o lateral ainda avance ainda mais do terreno e dê o lateral a largura e que lhe permita vir para dentro e seja mais um jogador interior. Mas é ser sempre naquela zona de receber, vir para dentro, ou de ser dentro, vir um bocadinho fora, mas naquele meio espaço onde cria sempre a dúvida, porque aí ele, a qualidade que tem para fazer um passe em ruptura, ou para abrir, ou para fazer ali pequenos triângulos entre ele, o extremo e o avançado, funciona muito, muito bem. E por isso, para mim, apesar de não ser a primeira época a top, com muitos jogos, nesta lista é o único que está a fazer, já tinha feito muitos jogos no ano passado em Portugal, mas este ano levou o jogo, na minha perspectiva, para outro nível. Sim, e também já estamos aqui, estava agora a olhar ao tempo que já temos, que nos resta. Já até passámos aqui um bocadinho do tempo normal do podcast. Ainda temos aqui 2 jogadores para discutir. Passou aqui no instante do tempo quando estamos aqui a falar de jovens com tanta qualidade e de jogadores da nossa liga, que nós gostamos sempre de acompanhar. Portanto, pedia-te agora para fazeres aqui uma intervenção um bocadinho mais breve sobre o André Ferreira, do Paços de Ferreira, guarda-redes, que também, apesar, é um bocadinho na mesma senda do Fujimoto, já não é um jogador que está a fazer a sua primeira época na Primeira Liga, mas finalmente teve minutos regulares e estabeleceu-se como o guarda-redes número 1 do Paços de Ferreira. Tem atualmente 23 jogos, num Paços que tem tido também aqui um percurso um bocadinho
vamos lhe chamar com altos e baixos. Agora o César Peixoto, que tem estabilizado um bocadinho a equipa e até tem obtido resultados interessantes. E o outro jogador, para fazermos aqui um 2 em 1, é o Neto Borges, do Tondela, um lateral esquerdo que está por empréstimo do Genk da Bélgica, e que também tem mostrado aqui uma qualidade muito interessante. Ele é muito forte fisicamente e que também tem mostrado aqui que tem qualidade para jogar num patamar mais elevado. Ele que tem 19 jogos, 1 golo e 4 assistências, e o André Ferreira, eu já acabei por dizer que ele tem 23 jogos nesta temporada. Filipe, portanto, para terminarmos aqui em grande, faz aqui um resumo mais breve destes dois jogadores. Sim, começando pelo André, é um guarda-redes de formação Benfica, que aproveitou. Ele tem uma época em que faz muitos jogos no Leixões, que foi provavelmente a única época desde que sai do Benfica B em que era guarda-redes titular, era primeiro guarda-redes. Desde aí tem sido jogos entre alguns da Liga, mas Taça Portugal, Taça da Liga, não muito envolvido. Tem este ano a sorte, que a sorte de uns no futebol é usar os outros. A lesão do Jordi na pré-época, que lhe tira a época toda no Passos, leva o André Ferreira a ser uma opção logo no primeiro jogo, a Taça da Liga contra o Gil Vicente, em que faz uma grande exibição, mesmo salvando depois a equipa. Penso que esse jogo vai a penaltis, ele faz uma grande exibição também nos penaltis. É daqueles jogadores guarda-redes muito ágeis, com grandes reflexos. Em Inglaterra é chamado o shot stopper, não sei qual seria a expressão mais indicada para português, mas é daqueles jogadores que na linha da baliza consegue, pela agilidade, chegar bem à bola. Depois o Neto Borges é um jogador que já vai é a terceira experiência dele na Europa, não é? Tem uma na Suécia, no Hammarby, depois tem no Genk e agora no Tondela. É um jogador que, se esquecermos, se só vires um jogo dele no Tondela, a mim parece-me extremamente, ok, isto é lateral de equipa mais alta na tabela, uma equipa que ataque mais, porque é quase o oposto do Zé Carlos, porque é um jogador que ofensivamente é muito forte, defensivamente pode melhorar, e depois tem um pormenor ou uma característica que a mim o leva a um índice superior dos outros, e viu-se mais no futebol brasileiro o ano passado, salvo erro, que é o cruzamento. A capacidade que ele chega a 3/4 do campo e faz cruzamentos, não são cruzamentos, são passes que ele faz a meia altura, que vai sempre para o sítio certo. E essa capacidade de entrega de bola aí é algo que te leva a pensar, ok, isto num nível superior vai ser melhor, mas até agora também eu acho que ele não faz 2 épocas seguidas no mesmo clube a nível alto, e precisa dessa regularidade para se ter uma ideia melhor do que é, porque obviamente já são 25 anos, já não é tão jovem como os outros desta lista, e que essa sequência de jogos na mesma equipa, no mesmo ambiente, lhe poderia ser muito favorável. Sim, o Tondela também, tal como no Peter Musa que falámos há bocadinho, o Tondela também tem a opção de compra, portanto vamos ver o que é que acontece. Ele que até tinha sido um jogador que no passado até tinha sido associado ao próprio Braga como possível reforço, ainda antes de ter ido para o Genk, quando ele estava no Hammarby da Suécia. Portanto é um jogador que também eu gosto de acompanhar na nossa liga, e vamos ver o que é que o futuro trará para ele. Filipe, chegamos então ao fim. Resta-me agradecer-te aqui a tua disponibilidade e as tuas intervenções. Acho que ajudaram aqui certamente a mim e a quem nos ouve a perceber um pouco melhor as características destes 10 jogadores que têm qualidade no nosso futebol. Alguma nota final que queiras deixar? Que o pessoal partilhe e comente o podcast, que diga também o que acha dos jogadores, que o engraçado disto é a troca de ideias sempre. Não há aqui ninguém que saiba mais do que outros, são todos perspectivas e ideias que tens dos jogadores, por isso a participação é sempre melhor do que ouvir, por isso é sempre engraçado a troca de ideias. Exato, eu não poria a coisa de maneira melhor. Então, despeço-me de ti, despeço-me de quem nos ouviu. Um abraço e até uma próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!